Pílulas, coaches e manuais. Então, enquanto Michele não chega, que eu não tô vendo ela, eu vou perguntar aqui. Vou pegar aquelas frasezinhas prontas, né, de gente que às vezes quer respostas imediatas. Independente do que você estiver sentindo, levante-se, vista-se e saia para brilhar. Ó, para isso, fosse a vida assim, seria uma maravilha, né? Tudo fácil, tudo entregue nas mãos. Vivian, quero participação de vocês aí, viu? Alice, minha assessora, vai anotar tudo aqui. E Michele, nada. Tava ansiosa por essa live, não faço a menor ideia do que vai rolar, porque quando eu me junto com Michele... Aqui chegou, Michele. Já botou a roupa? Sempre me acontece isso. A câmera entra virada. Mas a história da roupa, deixa eu te falar. Eu morri de rir agora. Os meus filhos voltaram de ônibus da escola hoje, né? E disseram assim, ó, Pami, tu tava se trocando? Dava de ver pelo ônibus. Aí do meu filho disse assim, e não conta isso na live. Eu falei, vou contar. Eu escuto as mesmas coisas aqui em casa, Michele. Não é esse filtro de Instagram, aquele filtro do ID, né? O nosso veio avariado, né? Vamos combinar que a gente pensa e fala, né? Mas, minha amiga, pois é. Vamos começar pelo avesso essa live hoje, né? O que há de aproveitável? Aí minha pergunta já foi meio perniciosa, né? Ok, o que há de bacana nos coaches, nos livros de autoajuda, nos manuais? Será que existe alguma coisa? Será que não serve de alguma forma, de alguma maneira para algumas pessoas, para a gente não começar demonizando a parada logo, entendeu? Para dar uma marca, né? Tá, mas primeiro assim, vamos retomar um pouco a etimologia da palavra coaching, né? É um termo que surge na Inglaterra em 1500, tá? Com referência utilizado para descrever os cocheiros que levavam as pessoas até o seu destino. Tá? Essa é a origem do termo coaching. É interessante porque, veja, é claro que não deixa de ser uma modalidade de autoajuda, né? Mas eu acho que é preciso marcar aí uma diferença importante, né? Porque o que acontece, a origem da autoajuda também, como é que a gente poderia pensar a origem da autoajuda no Ocidente? Né? Que é diferente, por exemplo, das filosofias orientais. Percebe? Completamente diferente. No Ocidente, a noção de autoajuda vai justamente surgir no momento que começam a surgir as autobiografias. Por exemplo, Henry Ford, que é uma das primeiras autobiografias escritas e que, na verdade, passa a inspirar a vida das pessoas, né? Agora, o que acontece, tá? Na autoajuda, você tem aí um mecanismo de identificação, né? E eu já vou entrar um pouco na discussão em relação a isso. Quer dizer, eu me identifico com o personagem, né? Que na verdade nunca é um personagem, é sempre um autor que vai falar da sua história como uma história inspiradora para o outro. E qual é sempre o tom? Uma história de superação, de conseguir, de alguma maneira, superar obstáculos, assim, histórias muito assim, eu saí da pobreza, olha tudo que eu construí, que alimenta. Por que isso cola, né, a partir da modernidade? Porque vai justamente, né, o que marca o início da modernidade? Duas coisas fundamentais, o capitalismo e o individualismo. Sim. Né? Então vamos o coach ou a autoajuda? Porque você estava na linha do coach. Veja, calma aí, né? O que surge a partir da modernidade? A autoajuda, né? Como esses testemunhos de pessoas que tiveram uma história de superação, né? E aí, obviamente, grandes nomes da história aí aparecem, né? Agora, veja, por que eu estou falando isso? Porque vamos tentar pensar que na tradição em que os lugares estavam determinados, em que de alguma maneira você tinha ali um destino de alguma maneira determinado pelo grande outro.
Né? Quer dizer, então, né, a minha família definia com quem que eu ia casar, né, a minha família, a tradição definia a minha profissão, a tradição definia, inclusive, as minhas possibilidades de viver. Era um outro que definia isso, certo? Agora, olha que interessante. O que a modernidade vai colocar? Vai lançar o sujeito, quer dizer, o sujeito moderno é um sujeito que rompe com a tradição. Eu sempre faço uma brincadeira que assim, né? Sabe aquela história quando a mulher diz, o pai diz assim, tu vai casar com o dono do posto. E a mulher diz assim, pai, mas eu amo frentista, eu vou casar com frentista? Quando ela produz essa ruptura, né, com uma determinação paterna ali no sujeito moderno. Agora é interessante que é um sujeito que recusa a tradição, ele não quer a tradição, mas por outro lado, quer dizer, ele diz assim, a tradição, essa determinação não me serve mais para conduzir a minha vida, mas ele inevitavelmente fica confrontado com uma coisa chamada desamparo. Então qual é a marca, que é um tema muito discutido pela Marita Kell no livro Ética e Psicanálise? Né? Quer dizer, então, desamparados de um pai que nos diga o que a gente deve fazer. Agora, o que nisso, né? O que é lindo, né? Agora já eu vou falando várias coisas para ir abrindo aos poucos. Sim. O que é lindo da psicanálise aí nisso, né? Porque assim é interessante, né? Porque as psicologias também entram numa certa interessante, né? Porque os coachings ou esses, né? Eles se utilizam de conhecimentos da psicologia para dirigir a vida das pessoas, como se fosse um cocheiro. Eu vou te levar aonde tu quiser chegar. Né? Então tem o coaching do corpo, o coaching da mente, o coaching da vida. Tem, quer dizer, é isso. Aonde é que você quer chegar? Tudo. Tem coaching. Isso, né? Aonde você quer chegar, eu te levo. Essa é a ideia do cocheiro, do coaching, né? Só que ele esquece que o sujeito moderno não sabe muito bem onde é que ele quer chegar. Sabe a alegoria da caverna do Platão? Sim. É interessante, a alegoria da caverna é isso. É um sujeito que fica aprisionado ao campo das imagens. Sem saber e sem ter acesso à sua própria verdade. O que uma análise conduziria o sujeito, cada um, a ter que construir a sua verdade a partir da sua história, da sua filiação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, meu filho chegou da escola agora contando que ele vai passar para o nível 2 do alemão, porque ele quer fazer um ensino médio na Alemanha. Ele estuda numa escola alemã aqui em Blumenau. Então ele veio todo contente, me contando isso. Bom, isso é uma marca da minha história familiar. Acabou de sair nossa cidadania luxemburguesa, a língua da minha família é língua alemã, uma linhagem paterna aí. Quer dizer, que captura o meu filho, que é aí da terceira, quarta geração, na sua história. De alguma maneira, quer dizer, ele reencontra a história familiar através disso. Veja, é interessante, né? O que o coaching... e aí tem um ponto fundamental, Sheila, que o coaching vai orientar a partir do modelo social. Não a partir da história do sujeito, mas a partir do modelo social. Performatividade, sucesso, felicidade, os ideais do capitalismo. Perfeito. Um caminho pleno, né, que você consegue chegar. Se você não chegar, isso que eu acho uma coisa muito escrota, né, dessa forma de trabalhar, é que se você não consegue chegar, a culpa é sua, né? Mas eu vou retomar uma coisa aqui que você falou que eu achei muito legal e queria colocar em questão. Será que quem procura o coach é porque não sabe onde quer chegar? Porque você colocou isso, né? Que normalmente você procura e parece que você não sabe onde quer chegar. É como se lá tivesse o pacote pronto. Porque o desejo dentro que a gente consegue como psicanálise não está incluído na ideia de coach, né? Então, não. Quem procura coach não sabe onde quer chegar e ele chega aonde? Tá, eu acho que tem, veja, acho que tem algo importante, porque veja, diante, né, vamos retomar um pouco o estadio do espelho de Lacan. Né? Diante de uma imagem de completude, o sujeito se sente o quê? Em falta. Sim. E é justamente sentir em falta com essa imagem que lança o sujeito no campo dos ideais. Quer dizer, onde ele aí, quer dizer, né, a passagem do eu ideal para o ideal do eu, em que o sujeito, quer dizer, de alguma maneira vai, pouco a pouco, quer dizer, tentando ler o desejo do outro. Então, a cada leitura ele faz um novo movimento, a cada leitura, sabe? E isso, com as crianças, é muito claro.
Agora veja, essa questão do coaching, ela é muito comum, que a gente ajuda muito a pensar. Eu lembro em meados não, bem no início do ano 2000, fiz o meu mestrado na USP, no ano 2000. E eu lembro que no metrô de São Paulo, sabe aquelas cabinezinhas que vende livros? Que tinha bastante, não sei como é que tá isso agora, porque eu nunca mais andei de metrô, mas tinha os livrinhos, e a grande maioria o quê? Autoajuda, e muito voltado a como educar os filhos. Como ter uma educação bem-sucedida. Então, quer dizer, é quase como se o sujeito quisesse gozar e acertar sem perder e sem errar. Sim, sim. Isso aí. Percebe? Quer dizer, é quase como, né? Interessante, porque veja, quando o caminhante vai fazendo o caminho dele, ele vai tropeçando. É um caminho errante, sempre. Sempre é um caminho errante. O dramaturgo Beckett, ele fala, né? Falhar melhor, que eu acho sensacional. Você claro. Ele inclui nessa caminhada a falha, mas quando você escuta um coach falando, não. Se você precisa estar suficientemente motivado, não. Se você fracassar enquanto você dorme, essa é péssima, né? Gerando ansiedade em cadeia, né? Enquanto você dorme, tem alguém neste momento produzindo mais do que você. Eu adoro dormir, então eu ia ficar super angustiada. Eu ia ficar pobre, se você dorme. E o sintoma atual da insônia é uma coisa impressionante, né? Claro, porque tu entra numa discussão muito importante, Sheina. Quais são as modalidades de laço social que estão colocadas hoje? E mais, que tipo de imperativos discursivos como esses dos coaches e das autoajudas, né, dos manuais, né? E é interessante porque a gente poderia pensar a pílula entrando como isso, quer dizer, você não pode ficar triste. Existe uma solução para isso, quer dizer, toda essa parafernália, que é o modo como poderia ser nomeado, as pílulas, a autoajuda, os coachings, eles entram nessa promessa de que seria possível driblar a falta. Percebe? Que seria possível não perder. Eu lembro, eu estava caminhando e pensando na live ontem, e eu lembrei, eu não sei se vocês lembram, na década de 90, eu acho, ou ali por volta dos anos 2000 mesmo, saiu uma propaganda da EcoSport, que é um carro da Ford, dizendo assim, viver sem limites. E a propaganda era um cara, e eu acho que era porque lançou, tipo, álcool, gasolina, e aparecia um cara de um All-Star vermelho e azul dizendo assim, agora você não precisa mais fazer escolha. Veja, uma vida em que você não precisa fazer escolhas é uma vida sem renúncia. E se é uma vida sem perda e sem falta. E, portanto, é interessante. O que isso produz? Uma obturação do desejo. Não é à toa que na década de 90 foi o grande boom do início disso, que se nomeou depressão. Porque a depressão é também um imperativo, é também uma resposta a esse imperativo discursivo de que você é obrigado a ser feliz. E mais, você não é feliz porque você não quer. Então, ou você porque você não está se esforçando o suficiente, o que lança o sujeito num buraco mais fundo ainda, né? Porque mais, tá sentindo... eu vou usar até uma expressão que eu acho que é esqueci o nome dele, de depressividade, né? Cria uma noção de depressividade, porque se você não está se esforçando o suficiente, você acaba se autoexplorando, aquela coisa do... E ainda eu queria acrescentar um agravante a essa história daí, que é o mundo digital, que eu acho que piorou mais ainda essa condição. Por exemplo, todo o trabalho e a solicitação de você participar, de você postar, de você ter seguidores, isso se cola um pouco também as ideias de motivação numa outra linguagem já, numa outra roupagem, né? Claro, claro. Porque é como se ali você se torna um exemplo para o outro.
Sim, porque é um motivador. O mundo da imagem que você falava, não é, Michele? Né? Essa imagem que vai te invadindo o tempo inteiro. E eu fiquei pensando que Maria Rita Kell, ela fala muito da depressão, né? O livro O Tempo e o Cão, e a pressa, né? E quando a gente fala de motivação, tem um efeito de pressa. Eu acho que é um dado importante, porque para elaborar qualquer coisa, inclusive a perda e a falta, eu preciso de um tempo. Cadê o tempo? Claro. Mas aí eu acho que tem vários pontos, né? Vamos lá. Porque tem vários pontos. Primeiro, o que acontece no mundo em que a marca desse mundo passa a ser a indiferença. Porque é interessante, né? Por que eu digo a indiferença? E aqui eu queria entrar numa questão um pouco mais aprofundada, porque assim, quando eu digo indiferença, é quase como o que me importa sou eu. Eu me torno indiferente ao mundo. O mendigo é indiferente para mim, o cara que está passando fome é indiferente para mim, a situação política é indiferente para mim. Por exemplo, a gente diz assim, eu na eleição eu não voto mais. Quer dizer, é interessante, né? Como se eu sou dispensável. O que é ser dispensável no mundo, se não eu me colocar numa posição de café com leite? Não querer tomar posição no mundo é também uma maneira de não perder. Não perder seguidores, percebe? Não fazer escolhas, o que, na verdade, o que isso transforma a vida, e agora fazer uma provocação para quem está assistindo, transforma a vida num eterno presente. Não conjuga nem passado, nem presente, nem futuro. O que é um eterno presente, se não quando todos os dias são iguais? Percebe? E a lógica de não fazer escolhas é também um pouco isso. Não achar que eu não preciso fazer renúncias. Então é interessante porque o que acontece, né? Muitos pacientes, por exemplo, têm recorrido ao Tinder na pandemia para ter encontros amorosos. Muitos, não é pouco. Tinder e esses outros aplicativos, tá? Muito. E alguns acabam tendo encontros interessantes, mas o que os pacientes, as mulheres fundamentalmente, se queixam? Uma desimplicação total, uma mostração absoluta. Diz que é o cara mostrando pinto, mostrando peito, mostrando bunda, mostrando tudo, mas na hora, vamos se ver, o cara sai com ela. Percebe que é muito mais uma coisa de estar ali como... E aqui eu queria marcar muito, é muito mais uma posição de ser objeto contemplado pelo outro do que estar numa posição de sujeito. Muito narcisismo e alterótico, né? Um alterotismo como o do bebezinho, né? Que fica nessa posição de oferecer a barriguinha para a mamãe. Que fica nessa posição de dar o pezinho para a mamãe. Então ele fica numa posição de oferecer o corpo dele para o outro gozar. Não é à toa, Sheina, que hoje é quase como o sujeito, ele se reduz a um corpo. A gente está realizando como nunca na história, o ideal absoluto e radical do mecanicismo do século XVI. Onde o homem era pensado como autômato, passível, por exemplo, né? Não é à toa que as teorias do comportamento fazem tanto sucesso hoje. Porque o que é a teoria do comportamento, senão a ideia de que eu seguindo determinados comportamentos eu terei sucesso, esquecendo que ali há um sujeito, percebe? E a Hannah Arendt, no livro Entre Passado e Futuro, Karina, associada, que chegou tudo muito bem? cedo, entendeu? Não tá formalidade. Fiz um registro. Enquanto você dormia, a gente... Eu tava lendo o livro da autoajuda agora. Michele, eu me lembrei de um livro, que tem um livro super fazendo moda agora, Viva o Agora. Viva o presente. Vários livros de autoajuda, os manuais, eles têm uma teoria que o passado não importa. Agora, eu fico pensando... De psicólogos, viu, Michele? Ok, o psicanalista pensa muito diferente isso, mas como alguém pode se pensar sem história, gente? Como alguém pode pensar na própria vida, no que trouxe você aqui hoje, Michele, do que trouxe Karina aqui hoje, sem história? Existe um sujeito ahistórico? Tá, vamos lá. Tem um livro do Philip Roth chamado A Marca Humana, que se transformou no filme com o Anthony Hopkins
E opa, a Sheina sumiu. Não, tô aqui, é porque eu queria botar você como principal, mas não tô acertando fazer isso, não. Não tem problema, deixa assim, tudo certo. E um livro que se tornou um filme chamado Revelações. É uma história de... Porque o que acontece, né? Primeiro, acho que tem algo aí importante, né? Tem muitas coisas importantes, é um tema quentíssimo, pessoal, vamos lá. Vamos se divertir hoje. Então, nesse livro e no filme, o que fica muito claro? Então, o sujeito, ele faz uma certa recusa e um apagamento da sua própria história. Isso a gente vê, por exemplo, hoje no cenário colocado no Brasil. Ditadura não existiu, nazismo não existiu, totalitarismos não existiu, escravidão no Brasil, isso é tudo uma invenção. Gente, é uma ideologia de esquerda. Gente, isso é uma negação absoluta da história em nome de interesses políticos, partidários nesse caso, inclusive. E é interessante porque o que a gente viu como efeito quando isso começou a capturar os jovens, que foi ali na queda da presidente Dilma Rousseff, quando sofreu o impeachment, os jovens começaram a ir para a rua e dizer assim, intervenção militar. Veja, quando eu peço intervenção militar, o que eu estou dizendo? Ei, papai, vem salvar a gente, que a gente é tudo criancinha aqui, ninguém sabe, entendeu? Percebe? Então, o pedido de uma intervenção militar, fala, Sheina, eu esqueci o teu nome da colega. Karine, o que fala de uma questão que eu discuti com o Rinaldo Voltolini, numa live sobre a infância só se conjuga no plural, em que o que a gente discutiu? O que a gente está em crise hoje é de adultos. São adultos extremamente infantilizados, extremamente desamparados, colados na família de origem, que não conseguem ter relações sexuais, conjugais e afetivas. E mais, adultos... Bancar relações estáveis, né? Isso, e mais, que é a ideia de não precisar fazer escolhas. Sim. Percebe? Porque, veja, eu não precisar assumir uma relação social publicamente, é o que eu me mantenho na condição de filhinho de papai e mamãe. Sim. Percebe? Foi foda, né? A gente precisa considerar que crescer não é crescer no tamanho nem na idade cronológica. Essa separação não é... Então, mas veja, o que é crescer? Crescer é perder. Sim. Por isso que crescer dói, e mais, crescer implica, como diz Françoise Doutor, um confronto constante com a castração. Percebe? Constante com a castração. Então, crescer implica o quê? Poder renunciar à família de origem. Tem uma frase do Freud que ele diz assim, que a tarefa mais difícil para o ser humano é crescer e separar da família de origem. Sim, sem dúvida. Percebe? Então tem algo aí interessante, porque diante desse desamparo, então por que o sujeito fica aprisionado da família de origem? Ou, de outro modo, aprisionado aos filhos? Porque tem um texto da Leda Bernardino e da Maria Cristina Kupfer, A Criança, o Mestre do Gozo. Pessoal, um texto interessantíssimo, um artigo, está publicado, eu acho que na Estilos da Clínica. A Criança, o Mestre do Gozo. O que ela vai dizer? Quem decide para onde a família viaja no final do ano? Os filhos. Quem decide o parceiro dos pais? Os filhos. Quem decide o carro que os pais vão comprar no final do ano? Os filhos. Quem decide o restaurante de domingo? Os filhos. Quem decide a vida? Os filhos. E aí a gente entra no capítulo A Crise na Educação, da Hannah Arendt, no livro Entre Passado e Futuro, que ela vai dizer que a crise política, ou seja, da falta de adultos na política, porque veja, uma outra indicação, o livro O Senhor das Moscas, veja, um filme também, que é isso, que é quase como se a gente retornasse a uma certa horda primeva. O que é uma certa horda primeva? O filho de 4 anos manda a mãe tomar no cu e a mãe de alguma maneira se vê
refém, sem conseguir fazer nada, porque o que ela tem medo? Que se ela intervir nessa criança, é como se ela fosse traumatizar. Então é quase como os pais querem gozar com os filhos, né? E a Rosa Maria tem uma frase interessantíssima: não tem criança autoeducante. Não. E não tem adulto que ganha sem perder antes. Quer dizer, para poder ganhar alguma coisa na vida, é preciso perder. Sim. Então, percebe? Então, quando eu falo dessa questão do eterno presente, é isso. O sujeito também, ele se aliena. Pode falar. Eu me lembrei assim, vou fazendo uma brincadeira com as frases de motivação. Então, ao invés de você pode vencer, você pode superar, seria você só vence se sabe perder. Você só avança se consegue andar uma casa para trás, né? Porque parece que no jogo da vida para essas pessoas só tem o caminho da frente, de ir para frente, né? Mas eu queria perguntar outra coisa para você, desta questão da família e dos jovens. Eu tenho percebido, Michele, você é professora também, Karine também, que a juventude tem se autorizado, ao contrário do que a gente fala, de forma muito precipitada. Aí eu vou falar bem da psicologia mesmo, né? A gente faz um percurso danado, sofre no divã para poder se autorizar alguma coisa, mas a meninada já bota no Instagram, agenda aberta. Nem pegou o diploma ainda. Sim. Eu quero saber como é que você dialoga com isso, né? Das pessoas que ficam lá pedindo, papai, vem me dar a resposta e tal, dos adolescentes. E essa garotada que acha que já sabe tudo, né? Eles já estão donos. Tá, mas veja, mas isso é um efeito da geração youtuber. Não é diferente, Sheila, tá dentro do mesmíssimo sintoma. Porque veja, vamos lá. O que é um youtuber? É aquele que diz pro outro, e aí eu acho que eu lembrei de um tema importante, porque se você perguntar para 100 meninos hoje, o que ele quer ser na vida, mais os meninos, acredito que as meninas também, de 100 crianças, o que você quer ser quando crescer, ele vai te responder: YouTube. Esse é o sonho das crianças hoje, ser youtuber. Olha que bonito, né? É quase como eu só tenho um lugar ao sol e um lugar no social se eu for popular e tiver muitos seguidores. Isso já capturou as crianças. Então, quer dizer, né? Então as crianças leem muito rapidamente o sintoma social de uma época. Então, o que esse jovem, quando nem formado ainda, quando ele bota agenda aberta ou ele monta, porque veja, é um pouco isso, né? A ideia de que a ideia do self-made man, eu posso montar uma imagem independente de um percurso. Percebe que é um apagamento também da história? Sim. Do fio da história. Porque veja, volta um pouquinho. Década de 90, revista Veja. Auge da autoajuda. A revista Veja lança uma matéria interessantíssima, em que é interessante porque as revistas estão desaparecendo. O que isso significa? Que os leitores estão desaparecendo. O que as pessoas leem hoje? É interessante, quando a gente bota um conteúdo um pouquinho mais comprido, mais longo, nas redes sociais, as pessoas começam... Por exemplo, eu vou divulgar um evento, faço o argumento do evento, tá lá, o argumento escrito. Daqui começa assim, uma chuva de perguntas. Que dia que é? Que horas que é? Tá escrito ali, gente. O que a gente perdeu agora? A capacidade do sujeito ler. Então, na verdade, o que é isso? Né? Que é o que a Hannah Arendt, A Condição Humana, está na Condição Humana, ela vai dizer assim, que a transformação do sujeito em consumidor e a transformação da cultura, a Hannah Arendt é incrível, né? A transformação da cultura em entretenimento. Sim, sim. O sujeito quer ser divertido, e isso também captura a educação quando entra numa lógica de que assim, a aula tem que ser divertida, o professor tem que ser um showman, percebe? Isso entra muito na lógica do professor de cursinho. Então, o que os adolescentes... É interessante, né? O que os adolescentes dizem, muitas vezes as crianças... TikTok. É TikToker. É TikToker, Luísa, falei TikTok. Agora, Deus... É porque minha filha fica fazendo bullying se eu falar inglês errado, entendeu? Porque ela fala fluentemente ou não. Então, é o mundo do TikTokers, né? Eu quero ser famoso no TikTokers, que é o entretenimento. Falei certo?
Ela tá cheia de orgulho que eu falei certo ali. Mas e aí... do entretenimento, da diversão, do que é engraçado. Quer ver uma coisa que eu abomino? Quem tá próximo a mim sabe disso. Quando eu vejo o psicólogo fazer TikToker da profissão, eu acho aquilo detestável. E fica... Gente, eu acho aquilo vergonhoso, eu fico constrangida. Eu ia pedir... Claro, porque, Sheina... feio. Sim, mas o que é vergonhoso aí? Isso entra no que a Hannah Arendt vai também nomear como uma banalização da vida e uma banalidade do mal. E banalidade da profissão. Do sofrimento. Claro. Do sofrimento psíquico. Não é? Porque esse psicólogo que ele vai lá dançar e se botar, né, como TikToker, é justamente, quer dizer, a ideia também, ele também entra numa certa lógica do coaching, de se botar como exemplo para o outro. Faça terapia comigo. Você é cancelada hoje só porque falei isso. Viva o cancelamento dos justos. Né? Claro, então nesse sentido, quer dizer, eu acho que é importante, porque quando a gente trata com seriedade do assunto, a gente perde, né? Perde sim seguidores, e que bom. Porque a pergunta é, né, também que outra lógica pode se produzir quando se trata de um assunto com seriedade. Porque fazer uma leitura do laço social atual e dos efeitos, porque eu acho que Sheina, né, e Karina, eu acho que Karine, tem uma questão, uma pergunta fundamental, quais são os efeitos que essa lógica que está colocada, que é a lógica da alegoria da caverna. Né? Interessante. Aqui que é a lógica da alegoria da caverna é um sujeito absorto pelas imagens. Sim. Absorto pelas imagens. Veja, né? Então aparece lá a mulher sarada, eu quero ter o corpo sarado. Aparece lá uma nova, sei lá, uma nova metodologia para melhorar o meu rosto, eu vou lá e faço. Um novo esporte. Harmonização facial, né? Quer dizer, essa lógica, quer dizer, eu me torno um escravo das imagens, percebe? Mas é interessante. Tô de filtro. Tá. Porque eu tava com... Agora, mas eu quero fazer, eu vou te interromper, Michele, vou passar para a Karine. Outro dia eu estava lendo uma coisa que me fez pensar, porque ele usa muito o mito de Platão da caverna, né? E parece que a gente não está na caverna. Mas eu acho que tem muitos psicanalistas que estão na caverna também. A gente vive em bolhas. Eu tenho medo das bolhas que eu vivo, porque você não tenha dúvida que o mundo psi é um mundo diferente de um mundo de engenharia, de arquitetura. A gente vai tentando transitar, mas de certa forma todo mundo vive em alguma caverna, não? Veja, aí que tá, né? Eu acho que a questão aí me parece que é uma outra questão importante. Veja, qual é o grande desafio e qual é a grande discussão aí, a diferença com a psicanálise? Platão vai argumentar de alguma maneira que é através da razão que o sujeito sai da caverna. O que o Freud vai dizer a partir da invenção da psicanálise ou da construção da descoberta do inconsciente? O eu não é o senhor da sua casa. Então, qual é a grande marca aí da psicanálise nisso, Sheina e Karine? Que justamente vai dizer o seguinte: o sujeito sofre uma determinação inconsciente e queira ele reconhecer isso ou não, é isso que o determina. O que o sujeito faz, o sujeito moderno? Ele recusa a determinação do inconsciente, que é a determinação da sua história, da sua filiação, das suas fantasias. E aí o que você cria aí? Né? Primeiro, você começa a criar, no laço, né, digamos, dimensões do humano que ficam recalcadas. Vamos tomar a invenção da psicanálise. 2 livros da Marieta que eu gosto muito: A Mínima Diferença, e um outro livro dela chamado Deslocamento Feminino. O que ela vai discutir? Por que a psicanálise nasce justamente com as histéricas? Porque você tinha, na ocasião, um laço social completamente fundado na neurose obsessiva, completamente masculino, dominado pelos homens. Vão lembrar de filmes importantes: As Horas,
né? Virginia Woolf, né? Que se mata. Quer dizer, não havia espaço. Madame Bovary, do Flaubert. Quer dizer, não havia espaço, né? Primeiro, né, interessante, quando né, ali em 1890, por exemplo, no Brasil, ou aqui em Santa Catarina, se criam os primeiros hospícios, quem, né, aquele famoso quadro, né, da Salpêtrière das mulheres acorrentadas, do Pinel desacorrentando as mulheres, quem é que ia para os hospícios? As mulheres. Então essas mulheres que desde a Idade Média vinham tomadas como sendo, só uma voltinha pequena, já vou chegar na questão atual, que vinham sendo de alguma maneira tomadas como sendo, né, bruxas, quer dizer, então o sofrimento dessas mulheres, quer dizer, então na medida em que não havia no discurso nomeações que permitissem nomear o sofrimento dessas mulheres, elas eram tomadas pelo outro como loucas. Então, por exemplo, hoje eu escutei um caso lindíssimo no consultório, em que uma paciente me conta de uma prima que tinha um marido um tanto perverso e que enlouqueceu. O cara traía, dizia que não traía, e a mulher foi enlouquecendo mesmo. Ou seja, o que enlouqueceu essa mulher? Essa relação perversa que ela tinha, certo? Num outro momento, o cara batia na mulher, estuprava a mulher, espancava a mulher, e quem era internado no hospício era ela. Percebe que as mulheres não tinham voz? Não tinham voz. Né? Quantas mulheres foram parar em hospícios porque casaram grávidas, porque treparam com o vizinho, porque saíram na esquina com o namoradinho com 15, 16 anos? Tá, agora vamos lá, vamos tentar pensar hoje então, Sheila, tá? Hoje mudou, hoje a caverna de... Quais as cavernas que nós habitamos, né? Tá, veja, então o que acontece hoje? O laço social, ele segue, de alguma maneira, fazendo essa recusa da nomeação, né? Quer dizer, negando a história, né? Que é o que a análise vai dizer, quer dizer, essa negação da história, o que é o efeito que ela produz no sujeito? Uma despolitização, quer dizer, do sujeito não no sentido partidário, quer dizer, como se ele pode ficar numa certa posição de café com leite. O mundo acontece a revelia dele, ele não consegue entender que o mundo que tem hoje é um mundo feito por ele também, como se quem decide a vida é um outro. Percebe que ele segue uma posição infantil, por isso que eu falo que o que a gente vive hoje é uma certa... Né? Por exemplo, quando um sujeito retoma a questão das eleições, quando ele diz assim, eu não vou votar, o que ele está dizendo? O meu voto é dispensável. Como se a posição dele na vida não produzisse diferença nenhuma no mundo. Quer dizer, um sujeito que ele fica numa certa posição de café com leite na polis. Percebe? Né? Como se ele... Então, o que é isso? É uma renúncia ao que a análise chama de me responsabilizar pelo mundo em que eu vivo. É uma renúncia dos adultos em me responsabilizar pelas crianças que temos. Então, por exemplo, quando no texto Nota sobre a Criança, já vou chegar na caverna, Lacan vai dizer assim, a volta é grande, eu vou chegar. Essa digressão de Michele, meu Deus, uterina. É a caverna uterina. Nota sobre a Criança, Lacan vai dizer, a criança é o sintoma do casal parental. O que a gente vê hoje? Pais orbitando em torno dos filhos. Qual o efeito que isso provoca? Filhos um tanto paranoicos. Sintomas de paranoia, seleção de alimentos, não deixe tocar na sua comida. É uma paranoia, porque a paranoia é um efeito dessa sensação de invasão do outro. Percebe? As crianças estão muito paranoicas hoje, muito paranoicas, e fazem sintomas obsessivos importantes. Por exemplo, caso pequeno Hans, em que o Hans faz uma fobia de cavalos como a produção de um interdito, porque enquanto o pai viajava, ele ia dormir com a mãe. Percebe? Então, quer dizer, um sintoma interessantíssimo que visa o quê? Quer dizer, quando o outro, na sua posição de adulto, falha, quem responde por isso? Quem paga o preço disso? A criança, com o seu sintoma. O que os adultos dizem? Trate do meu filho. Eu não quero tratar disso
na minha vida. Eu quero seguir gozando. Mas eu quero que alguém resolva isso para mim. Como a gente faz com a nossa... É como se a gente olhasse para coisas assim. É o seguinte, eu tenho um paciente nutricionista que ele é um lindo, no sentido assim, ele faz um trabalho lindo de análise, e ele diz assim, os pacientes vêm na minha clínica, eles querem ser emagrecidos, eles não querem emagrecer. Sim. Eles querem que eu emagreça eles não querem emagrecer. Eu também quero isso, viu? Eu também quero isso, Michele. Eu também quero isso. Isso que é a ideia do gozar sem pagar, do ganhar sem precisar renunciar. Agora a questão da caverna hoje. O que a gente vê hoje? Qual é o grande sintoma da caverna hoje, Sheina? Primeiro, a cultura do Zap Zap, que cria uma realidade paralela, a terra plana, percebe? O que você vê aí? Você vê, é quase como, já que eu não suporto a diferença, porque eu não quero perder, percebe? O que acontece? Qual a única maneira que eu encontro de confirmar a minha realidade psíquica? Convivendo com iguais. E aí a gente entra, calma, a gente entra num sintoma social atual que a gente poderia nomear como guetificação do mundo. Se eu sou negro, eu só convivo com negros. Nos Estados Unidos isso é um sintoma que ele é muito claro. Percebe? Que é um pouco isso. O que é a guetificação do mundo, se não uma recusa radical da diferença? Dá um exemplo, por exemplo, né? Aqui em Blumenau tem uma rua chamada Nereu Ramos, que na mesma rua, quase lado a lado, tem uma escola privada e tem uma escola pública. O que os pais dessas crianças que estudam na escola privada dizem para as crianças? Você não saia da escola com o celular na mão, porque a criança daquela escola pública vai vir te roubar. Que é o sintoma atual de dizer para uma criança: ei, o mundo é muito perigoso, não vá para o social, que o social ele faz muito mal. Ele é muito... Um outro filme que eu sempre gosto de indicar é o Le Carnage, que é O Deus da Carnificina do Polanski, que é uma cena de duas famílias discutindo, tipo, dois piás pegaram na escola, e o filme inteiro é a discussão entre os pais. E no final, vou fazer um spoiler aqui, no final, quem se pega no pau são os pais. No soco, literalmente. Que é um pouco os dias atuais, quer dizer, um espelhamento, Sheina, que responde pela agressividade que a gente vê nas redes sociais. Mas vamos lá, Michele, tudo isso, você sabe que eu estou de acordo também, né? Enfim, quem já fez análise há muito tempo sabe as dores e a delícia de trafegar no divã. Mas a gente sabe também que psicanálise não é para todo mundo, não é? E será que essas pessoas não seguem para os coaches, os manuais, a autoajuda, como uma forma de tamponar essa falta, esse desamparo que está posto para si? Sheina, eu vou te fazer uma... Vai. Calma aí, que agora sou eu. Calma aí, que agora sou eu. É porque eu gosto de contraponto, senão eu tento sempre ficar na caverna da psicanálise também, e que seja isso também uma outra alienação. Acho que fazer análise é um trabalho árduo. E tem pessoas que não dão conta de fazer psicanálise. E isso não significa que a pessoa seja melhor nem pior, pelo amor de Deus. Acho que seria... conheço pessoas que não fazem análise, que são mais equilibradas do que quem faz análise, você também deve conhecer, ok? Lida com a vida bem, transita bem. O que eu estou dizendo é que essas respostas oferecidas rápidas, dentro do discurso que a gente vive, capitalista, imediatista, de tudo que você trouxe aí, parece que elas têm um alcance maior, porque o nosso convite é um convite muito mais duro, você não acha? Lide com a sua falta, com o seu vazio, a falta está posta para sempre, você tem que se haver com o seu vazio, com o sofrimento, não é você vai ser um campeão ou você vai ser feliz. Não tem essa proposta. Você pode ser feliz eventualmente, mas a felicidade sequer é uma proposta da psicanálise. Tá, acho que tem vários assuntos aí, mas eu quero subverter a tua frase. Eu não sei se a psicanálise, eu queria inverter. Não é que a psicanálise não é para todos. Tem alguns analistas que não são para todos.
Veja, tem algo da história da psicanálise, Sheila, tem uma certa rigidez na psicanálise de alguns analistas que, de alguma maneira, e nisso a live com o Gabriel Bienkowski foi muito interessante, e o livro que a gente está organizando agora, chamado Psicanálise, Clínica e Cultura, que vai ser publicado pela editora Galma esse ano ainda, com artigos do Quenedo, a Galma. Ela tá aí, viu? Tá aí, Ângela é uma grande interlocutora. Ela nem gosta de live, ela tá aí de primeira. É uma grande interlocutora e com ela eu discuto muito essas questões atuais que a gente está discutindo aqui, muitíssimo. Eu diria que, de alguma maneira, vamos pegar, quando o Lacan fala, né, a resistência sempre é do analista, eu acho que a gente precisa levar isso em conta. Porque, de alguma maneira, eu acho que tem algo aí, assim como um analista não pode conduzir todas as análises da mesma maneira. Sim, claro. No 1 a 1. É interessante porque eu acho que tem algo aí de muitas vezes, e durante um certo tempo, os analistas botavam no cu do paciente o motivo. Desculpa, o pessoal morre comigo que eu falo um monte de palavrão, mas falo mesmo para impactar quem está assistindo mesmo. Todos genitais, todos genitais. De alguma maneira, quer dizer, colocar na conta do paciente, muitas vezes, uma dificuldade sua de manejar transferência. Sim. Percebe? Acho que tem algo aí importante, porque, veja, se a gente levar em conta, né, um livro do Nasio chamado Os Olhos de Laura, que uma análise é um encontro entre um analisante e um analista, é sempre um encontro singular. Então, um analista nunca é o mesmo, ele é um analista para aquele paciente. E ele só é um analista para aquele paciente. Eu diria que muito tempo, e aí nisso a gente entra na história da caverna, as instituições psicanalíticas funcionavam de alguma maneira, né, dessa modalidade de igreja, em que você tinha ali os grandes mestres como pastores que serviam de modelo para os analistas mais jovens ou que estavam em... Quantas vezes eu escutei, gente, assim, de coisas absurdas dentro da própria história da psicanálise. Do analista não marca horário, fica lá 50 pacientes na sala de espera dele. Ele escolhia a dedo quem queria ele atender. E se não faltasse tempo, de alguma maneira, ele dizia, não dá mais tempo hoje. Né? Agora é interessante porque, veja, o que é isso se não a lógica do pai da ordem? Totem e tabu. O pai decide, percebe? Não tem um terceiro que regula. O que tem é um analista absoluto que ele decide, faz como ele quer, né? Que é um pouco isso, quer dizer, quer dizer, é uma lógica, eu diria assim, foi uma lógica que na história da psicanálise, eu conversei muito com eu tenho recebido muitos pacientes que transaram com seus analistas, transaram mesmo. E os efeitos disso nessas pacientes são indeléveis, terríveis. Dá para dizer que um analista que transa com paciente? Não, claro que não. Quer dizer, alguém... Né? Então é interessante, né? Porque, quer dizer, obviamente que ali já não tem mais analista. Assim, quando, né, um pai transa com uma filha, não tem mais pai. Sim. Né? E por aí vai. Né? Quer dizer, porque, veja, o que produz o efeito de nomeação? A interdição. O Lévi-Strauss, no livro Estruturas Elementares do Parentesco, ele vai justamente discutir isso. O que é a função parental? E Lacan vai utilizar, né, do texto de eficácia simbólica e estruturas elementares do parentesco para, na década de 50, fazer a virada estruturalista e introduzir o termo função materna e função paterna. Lembra que no Complexo Familiar de 38 ele usava imago, materna e paterna? Na virada estruturalista, o que ele vai dizer? É menos a pessoa e mais o lugar. É menos a imagem e mais o lugar. Agora veja, o que faz de um lugar um pai? A interdição do incesto. Por isso, quando eu falo numa família em que não há interdição do incesto, não há delimitação dos lugares, ou seja, não tem família.
Sim, sim. É impossível uma família... Tinha pai, mãe, filho, os três na mesma cama, né? Perfeito. Quer dizer, e aí o que você tem ali? Você tem a lógica do Senhor das Moscas, tem um bando de iguais, mas você não tem mais ali uma filiação estabelecida. Não tem pai e mãe. Não tem pai e mãe e, portanto, não tem filho também. E aí o que você observa nesse sentido? Angústias absolutas dessas crianças achando que elas decidem a vida dos pais. Elas desarvoram. Eu tinha um paciente de 4 anos que vinha dizer assim, eu estou em dúvida. Olha, 4 anos. Michele, eu estou em dúvida se eu vou estudar de manhã ou de tarde. E eu perguntei para ela, mas é você que decide? A minha mãe me perguntou e eu não sei o que dizer. Que é a mesma coisa de lançar uma criança em frente a uma vitrine de doce e dizer, filha, escolhe, como se ela tivesse condições de escolher. Percebe? Quer dizer, é nessa. Então, o que hoje a possibilidade limitada colocada às crianças e ao sujeito tem gerado, sabe o que é, Sheina e Karine? Angústia, desarvoramento e mais, lança um sujeito a um desamparo sem proporções na história. Sem proporções na história, porque veja, quando eu tinha uma tradição clara, eu podia me opor a ela. Claro, é um ponto de referência, é uma ancoragem, né? Não pode. Perfeito, percebe? Quer dizer, é isso. Quando eu digo ali, não pode, quer dizer, eu tenho ali, quer dizer, de alguma maneira, um outro posso vir dizer, mas por que não pode? Quer dizer, você produz ali movimento. Agora, quando entra no sujeito uma lógica, pode tudo, que é o efeito, que eu sempre brinco com os meus alunos, não é porque eu dava aula na graduação, hoje não mais. Quando você diz assim para uma criança, ali não pode brincar, montou-se a brincadeira. Sim. Agora, quando você diz, você pode brincar de tudo, sabe o que eles dizem? Não tem do que brincar. Não fazer Não agora, tem do que brincar. Eu quero pegar, porque a gente tem 5 minutos só para acabar nossa live, que obviamente sempre passou correndo. Vou passar a palavra para a Karine. E quero só fazer uma contraposição que você disse, né, só para fazer um resumo, de que o manual, ele pode, a princípio, parecer respostas interessantes, mas ele é desamparador. O efeito colateral do manual é o desamparo e a falta de autoria. Claro, porque o que acontece numa análise, espero que o senhor seja autor de sua própria história. No manual, a história está montada preta-porteia, ele toma a história do outro como sendo a história dele, quer dizer, ficando, de alguma maneira, um sujeito sem raiz, é um sujeito que ele vira um fantasma, um ghost. Percebe? E aquele manual, uma outra coisa que eu quero falar também, peguei aqui o manual, estou lendo. Esse manual de um livrinho só, ele não tem respostas para todos os dramas que eu vou passar na vida. Então não é assim, agora eu estou angustiada porque eu fui para o encontro e não encontrei fulano. Não tem resposta. Como a clínica não tem resposta para tudo, como você tem que improvisar. Então, o desamparo é porque você não vai encontrar todas as respostas, né? Eu vou passar só para Sim, mas só para finalizar, mas essa é a lógica do capitalismo. Que nenhum produto dá conta da minha insatisfação. Então ele vai de manual em manual buscando uma resposta que é da ordem do impossível. O que ele não quer encontrar é a falta de resposta. Exatamente. Ele não quer encontrar o não saber, né? Claro. Vai, Karine, você fecha. Meninas, mas eu tava aqui assim só com a cabeça. Né? Peguei o bonde andando com vocês aqui, me perdi nessa temporalidade, né? Mas considerando isso que a gente está aqui discutindo, eu fico pensando se esses microespaços, né, que são esses espaços de família, não são um reflexo do que a gente vive nesses espaços maiores aí da sociedade, que a gente vai ver se reverberando isso em diferentes relações e contextos, né? E aí eu me lembrei de uma brincadeira e de uma analogia que a gente faz sobre essa reverberação do sofrimento psíquico e da anulação de que ele exista, né? Então a gente, em geral, utiliza manuais porque a gente tem ali uma atitude muito positiva diante do sofrimento, né? Sofrer, não. Que isso? Não existe. Então, os manuais me dão respostas positivas do que fazer com o meu mal-estar.
E aí lembro de uma brincadeira que a gente sempre faz, de dizer que socialmente falando, a gente não se autoriza a sofrer, né? E aí eu faço uma brincadeira com 2 leis de CLT, né, para poder falar disso, que é dizer que a gente tolera que a pessoa se afaste do trabalho por 3 dias, né, com a licença de casamento, que é a licença gala, mas se você perder algum ente querido seu, a lei lhe assegura 2 dias de licença nojo. Então, socialmente falando, é dessa forma que a gente lida com o sofrimento. Por isso que é mais fácil recorrer a um manual do que buscar uma resposta ali, né, própria e original sobre o seu mal-estar. Claro. Diga, você já fez assim? Não, porque assim, a ideia, veja, é justamente a despolitização do sujeito, né? Não estou falando nada partidário, no sentido da Hannah Arendt mesmo, como cidadão da polis, tá? Porque isso, quer dizer, ao invés de justamente, quer dizer, reivindicar direitos e lugares, né? Quer dizer, é como se ele renunciasse a essa dimensão e ele achasse que ele tivesse que dar conta. Hoje, por exemplo, o sujeito hoje, gente que trabalha 80 horas por semana e muitas vezes acha que pouco. Ou seja, é interessante, né? O sujeito está numa posição de escravo, totalmente escravo das imagens, escravo do mercado, escravo da empresa que trabalha, escravo do seu próprio corpo, escravo dos bens e do consumo, mas ele acha que ele é o rei da cocada preta. Que ele está produtivo. Esse é o equívoco. Vou morar no Capão. Vou me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, né? Percebe? Porque é isso, é essa lógica, né? O sujeito tá lá fudido, sem sacrifício, não tem mais tempo para viver, porque ele só trabalha e consome, trabalha e consome, trabalha e consome. E mostra tudo que ele produziu. Olhe meu óculos, minha bolsa. Pois é, mas olha, agora Sheila, mas olha a posição infantil, é o bebezinho oferecendo o pé e a barriguinha para mamãe, papai gozar. É um nenenzão pleno, todo gozante. É a definição do Freud da criança perversa poliforma. Esse é o adulto de hoje. 1905, implacável. E atualíssimo. Isso. E atualíssimo. Bom, temos um desafio pela frente, né? Sempre. Aliás, desafios que movimentam a nossa lógica do desejo, né? A gente está acabando, foi maravilhoso. A gente precisa de mais, viu, Michele? Vamos fazer mais. Né? Porque a Michele, como ela vai abrindo os assuntos, aí eu fico querendo explorar outros assuntos, né? Mas eu acho que a gente conseguiu tocar em coisas. Esse final da barriguinha da mãe, assim, me lembrei de tantas pessoas, gente, que dá vontade de falar até às vezes, sabe? Mas... Sim. Né? Mas, Sheila, mas aí o ponto é o sujeito que se mantém na posição de objeto de fazer o outro gozar, objeto de gozo do outro, e que não, de alguma maneira, quer dizer, não querem perder essa posição, né, quer dizer, para poder assumir uma posição de sujeito desejante, que eu acho que é o grande sintoma social atual. Sim. Você o sujeito quer ser objeto de gozo do outro e não desejante. Okay. E tem algo aí que me chama a atenção que passa pela responsabilização, né? O sujeito não quer se responsabilizar, então logo me articulo e me vinculo a essas figuras parentais, né? Não preciso crescer, uma fragilidade absurda. A gente falava disso, né, Che? Um dia desse, assim, dessas fragilidades, né? Dessa posição aí. Falta alguns minutos aqui para acabar, mas eu estava com as estagiárias dando risada hoje, né? Porque o xixi está sempre em alta. E aí eu falei assim, gente, mas como é que pode? O povo passando fome, o povo na pior. E ela me mostrou um vídeo, né? Vem cá, você pode postar uma foto no iate, tomando champanhe, aquele mais caríssimo, dizendo que você está viajando com todo mundo testado. Você pode? Ela disse, pode. Você deve? Não deve, porque enquanto você posta isso, temos milhões de pessoas morrendo, temos pessoas passando fome, desempregada, não é de bom tom você postar isso. Por que você quer mostrar a sua felicidade? Sabendo que tem pessoas na miséria, né? Que é essa coisa da lógica
Por que eu preciso mostrar que eu tenho a lógica do ter, do capitalismo, que parece que você se revela pelo que você conquistou do ponto de vista material, mas não do ponto de vista do que você pode dizer. Porque o dizer implica muito mais prejuízo também, né, Michele? Mas, veja, tem um autor chamado Giddens que ele vai fazer uma discussão interessantíssima. O Lyotard também, e a Sociedade do Espetáculo, que é do... Esqueci agora. Deborah. Isso, Dabord, né? Dabord. Olha só. Aqui... Francês, inglês, alemão. Je parle français, oui. Vamos lá. Não deve, viu? China, escuta uma coisa importante. Primeiro, você tinha a lógica do ser. Eu era uma commerce, que era a lógica da tradição. Com o advento do capitalismo, entrou a lógica do ter. Ter o carrão, ter o casão. Hoje a lógica não é mais nem do ser nem do ter. Hoje qual é a lógica? Parecer. Você não precisa ter de fato. Você apenas precisa aparentar ter. Percebe? Que é a lógica das imagens. Do fazer. Que é a lógica. Perfeito. Mais vale um semblante do que uma palavra certa, tá, né? Mas essa sua fala, Sheu, me remeteu à fala de Michele anteriormente, falando também da guetização, né? Então, assim, também produzir certas imagens me coloca perto desse nicho de pessoas sobre os quais eu quero pertencer. Me sinto ali reconhecida, me sinto ali importante, se faço parte aí desse grupo que produz essas insígnias sociais, né? Então também tem algo disso aí que chama a atenção. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, né? Eu tenho vários pacientes que são médicos e alguns professores da universidade. Então é interessante porque a quantidade de estudantes de medicina em sofrimento psíquico violento, medicados, tentando suicídio, estão muito mal das pernas, mas muito ancorados na imagem de eu sou médico. Então procura por um certo lugar, que é uma impostura, uma falsa postura, de um certo lugar de poder, como se ali respondesse, ocupando esse lugar de poder, não me lance em desamparo, como se eu estivesse acima de todos. E por isso que médicos se autorizam a atender paciente, a atender familiares, que é um absurdo completo. Como é que um médico atende a sua esposa? Como é que um médico atende a sua filha? O que é isso? Isso é interditado. Isso é caso de polícia. Isso é caso de denúncia no Conselho Regional de Medicina, porque é a mesma coisa de eu me propor a analisar os meus filhos. Percebe? Isso é da ordem do abuso sexual violento. Agora, por que os médicos se autorizam a isso? Porque eles acham que eles estão acima da castração, aí eles acham que eles podem tudo. Michele, na verdade, essa sua fala me fez lembrar de uma frase, né, que eu vi com um parente, um familiar, fazendo residência para medicina, né, fazendo a residência médica, e tinha lá uma frase que ele leu para mim, e ele, assustado, né, assim, leu para mim e disse assim, a frase era, não temo fracasso, você é médico, isso não existe. Sim. Isso. E aí o cara, o que amplamente vendidos para passar na residência, né? Então, que é um fenômeno parecido, Karine, que acontece com os juízes. Por exemplo, então o médico ele vai escondido no psiquiatra, juiz vai escondido. Eu fiz um trabalho com juízes aqui em Blumenau, juízes e promotores, todos os juízes, todos naquele período histórico, todos tomando remédio psiquiátrico, todos, sem exceção. Sabe o que é isso? Isso é um sofrimento psíquico, mas é um cara que eles colocam tão acima do humano que é como se para o outro ele não pudesse dizer que sofre. Então o que você vê a partir disso? Alcoolismo, drogadição. Porque veja, a medicalização da vida é uma forma de drogadição, só que é autorizada no discurso, em termos de discurso. Ou quem diz que uma Ritalina e uma cocaína tem muita diferença. Percebe? Tem algo importante. Tem artigos dizendo estamos dando cocaína para as nossas crianças. Porque o efeito da Ritalina... O trabalho também é uma droga, né? Claro, perfeito. A relação de subjugação ao trabalho, eu gosto muito daquele menino Big Churran, o coreano, da Sociedade do Cansaço,
de você explorar assim o tempo todo, aquilo para mim também é uma drogadição, porque o tempo inteiro você está ligado, você tem que produzir, você tem que escrever, você tem que estudar, você tem Mas qual é a adicção aí em jogo? O tempo inteiro. Mas o tempo inteiro eu tento encontrar um novo limite. Percebe que a posição do sujeito é ilimitado. Eu corri 10 km hoje, amanhã eu 20, 30, e quanto mais eu vou ultrapassando meus limites, mais eu gozo, e eu vou. Eu vou até onde? Essa pergunta, até onde eu vou? Percebe que é um sujeito completamente sem limites. Lembro do livro do Jean-Pierre Lebrun, O Mundo Sem Limites. Vamos lançar um livro, meninas. Tem O Mundo Sem Limites do Pierre Lebrun. O Jean-Pierre Lebrun. Como fracassar sem ficar triste. Não. O livro é O Sujeito Sem Limites. Porque a gente não discute isso. Qual é os efeitos desse sujeito que não tem limites? Efeitos colaterais. Efeito percebe? De você não se confrontar com sua castração. Mas não é só isso, é um sujeito sem limites, também é um sujeito que não bota limite nos filhos, é um sujeito que não consegue ter relações fora da família. É isso, ele fica espalhado em tudo, ele mantém todos em torno dele, ele não corta nada e ele fica o tempo inteiro pleno. Tô me lembrando de muita gente hoje, viu? Eu também. Pleno, completamente pleno. Então, e aí é interessante que aí quando vem qualquer mal-estar, e aí a intolerância à frustração, China, é um ponto importante. Qualquer mal-estar desarvora. Desaba. Mas agora eu posso fazer uma pergunta pessoal, Michele? Posso fazer? Pode. Não, primeiramente, eu estou muito feliz com o seu casamento, porque quando eu vejo o amor dando certo na atualidade, eu fico otimista e fico esperançosa, porque as histórias que eu escuto não são felizes, né? Então, parabéns. Eu até recebi convite para mandar áudio, mas eu não sou muito boa nisso não, entendeu? Mas eu tô mandando meu áudio aqui ao vivo, pagando minha dívida. Eu estou fazendo. Mas você também é agitada, como eu, exatamente. Carinha é um pouco menos agitada. Como é que você faz para dar limite à sua agitação, sua produção, e é livro, e é live? Como é que você faz para dar limite a isso? Não, eu acho que tem aí, já que falou em casamento, é um efeito que se produz na minha relação, né? Eu sou muito rápida, né? E o outro, de alguma maneira, sofre os efeitos disso, né? Porque o que acontece numa relação é um ajuste que ele é muito difícil de ser construído, né? Então, eu acho que a grande pergunta é como, né, como as diferenças numa relação podem colocar um casal em movimento, né? Então é interessante assim, né? Porque, bom, né, tanto eu quanto a Juliana tem uma série de limitações. Eu tenho 2 filhos, ela tem uma filha, ela mora em São Paulo, eu moro em Blumenau, agora eu fico uma semana aqui, uma semana lá. Quer dizer, é um samba do crioulo 2, esse ajuste aí, né? Enfim. Mas assim, e tem um tempo para as coisas acontecerem, mas eu quero tudo para ontem. Eu quero tudo para ontem. Eu sou uma pessoa muito rápida e muitas vezes eu acabo atropelando o outro, o que não deixa de produzir problemas. Sendo muito honesta, né? Não deixa de produzir problemas. Então, assim, eu sou muito rápido. Se eu disser assim, eu sou muito assim, eu quero morar em Nova York amanhã. Amanhã eu tô morando, eu vou. Mas, assim, eu me jogo, eu não tenho medo de me lançar na vida. E muitas vezes, para mim, é difícil entender quando diz assim, o outro é muito cheio de impedimentos, mas veja. Quer dizer, e aí tem algo interessante, porque é isso, assim, eu acho que tem algo importante aí, né? Eu sou uma pessoa com muitos sonhos. E isso faz com que eu me movimente muito, porque não é uma agitação. Porque tem uma diferença, Sheina, entre a agitação psicomotora, que é uma agitação que leva a lugar nenhum, e quando você, na verdade, faz movimentos em direção a um sonho. Que é o quê? Justamente, quer dizer, contribuir com a cultura que você vive. Que é diferente de um movimento autoerótico. Por exemplo, o tempo que eu estou produzindo livro, que eu estou escrevendo texto, seria um tempo que eu poderia, por exemplo, sei lá, estar fazendo outras coisas para mim.
percebe? Mas eu tenho muito essa coisa assim de também fazer um esforço para me implicar com o mundo, de transmitir coisas interessantes para meus filhos. Hoje fiquei com orgulho imenso que voltaram de ônibus da escola, os dois, percebe? E aí quando o guri chega e me diz assim, né, passei pro nível 2 de alemão, meu coração sente de orgulho, percebe? Então tem algo aí de alguma maneira assim, é isso que me alimenta na vida, né? Mas obviamente que acho que de alguma maneira, Sheila, eu acho que toda pergunta é que destinos que a gente dá para nossa pulsão. Sim. Né? Porque é o que Freud discute, né? Quer dizer, senão a gente fica refém da nossa própria pulsão, refém do nosso próprio gozo. Eu entendo sua agitação porque eu sou acelerada também e as pessoas ao meu redor estão na carinha. Penso rápido, acelerado. Que efeito! Mas que efeito que produz nas pessoas que estão ao teu redor? Porque, veja, quando eu dou aula na graduação, ou às vezes na pós, as pessoas às vezes não conseguem acompanhar o que eu digo, porque eu falo rápido. Sim. Já tem o sotaque meio manezinho da ilha. As pessoas têm... E associação livre. Né? Isso. Tem dificuldade de acompanhar, então o efeito, né, muitas vezes é um efeito que as pessoas têm dificuldade de acompanhar, né? Mas eu diria assim, claro que não é sem efeito, nunca é sem, qualquer proposição nunca é sem posição, nunca é sem efeitos. O problema, e aí, Sheila, acho que é algo importante, né? Quando a gente lê que essa agitação seja um problema, aí a gente patologiza, e aí a gente, de novo, está normatizando, e a gente está o quê? Incluindo alguns comportamentos, excluindo outros, como se houvesse um modo certo de viver. Esse é o ponto. E aí você pode ficar se condenando por ser fora da média, né? Porque ser fora da média sempre dá mais trabalho, né? Sempre. Quem é agitado faz com que o outro se sinta mais letárgico. Então, os agitados, apressados, eles incomodam. Eu falo porque eu sou assim também e recebo queixas, eu não caí. Menos hoje, assim, né? Me queixo menos, me queixo mais já. Hoje eu já acho que eu consigo colher o que é bom disso. Acho que é um pouco nesse sentido mesmo do que Michele vai trazendo, né? De talvez pensar que é só um modo de funcionamento. Nem o melhor, nem o pior modo de funcionamento. Não tem o melhor e o pior, veja. E quando eu falo da questão da interdição, eu estou falando de algo, não é da Michele, eu estou falando de algo que é o que Freud, no Totem e Tabu, vai dizer o que marca a passagem da natureza, a cultura, inclusive na antropologia. Interdição no incesto. Onde não há interdição, você tem um estado de horda, que é um pouco... O que é um estado de horda? É quando o sujeito, no soco, tenta conquistar um lugar ao sol. Você não tem delimitação de lugares, porque é só com a interdição que você introduz aí uma diferença de lugares. Faz sentido para vocês? Sim, e também tem uma coisa temporal que eu acho... Porque, porque o que produz a interdição, Karine, se não a nomeação? Sim. É a nomeação. O Pedro, o João, a Maria, o que é um pai, o que é um filho. É isso que produz a interdição. Então, se uma nomeação acontece e não produz uma interdição, é porque a interdição não operou. Então, nesse sentido, quando eu sustento a importância da interdição, retomando o que Freud em Totem e Tabu vai retomar. Tanto que ele vai falar que em Totem e Tabu nós não temos pai da horda. Em Totem e Tabu nós temos mãe toda gozante. O que é uma mãe toda gozante? Se não, é uma mãe arbitrária que não está regulada por um outro social e que faz o que bem entende com os filhos. E os filhos, com medo de ficarem desamparados, se submetem aos caprichos maternos. Que é um outro filme que eu indico para quem está assistindo, com a Julianne Moore, chamado Pecados Inocentes. Sim, muito bom, muito bom. Vocês acharam que ela transa com o filho? Sim, bizarro. É me lembra Preciosa também, é pesadíssimo, né? Mas, gente, vamos encerrar nossa live, porque o povo já tá vazando, que tá cansado, porque eu acho que o tempo juntou, porque são 3 Instagrams, tá? Passou de 1 hora há muito tempo já. Já? Entendi. Já. E aí eu nem sabia que dava pra fazer em 3 a live. Não sabia, não fazia a mínima ideia.
Mas enfim, foi bom que rendeu, a gente conseguiu se dar conta de um monte de coisa e já ter tema para a próxima live. Michele, muitíssimo obrigado. Kari, estamos juntos, vamos descansar, desacelerar agora. Eu vou ainda atender até 11 e pouco da noite ainda. Olhe você, viu? Olhe você, viu? Um beijo então, meu bem. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite, Xena e Karine. Tchau, tchau.